Abra sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Hoje nós estamos vivendo o nosso 18º dia de jejum. E nossa meta hoje, diante de um jejum de 40 dias para um propósito, para uma vida com propósito, é o dia que a gente precisa buscar, passamos o dia buscando, meditando na palavra e orando, com o tema de sermos parecidos com Ele, de parecermos com Cristo. E eu quero falar um pouco disso com você nessa noite. Mateus capítulo 16, versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Levanta sua mão para o céu. Senhor, nós queremos colocar, meu Deus, as nossas vidas diante do teu altar. Nós estamos, Senhor, ó Deus, com um propósito, com muitos irmãos, meu Deus, aqui, irmãs, nesses 40 dias de jejum. E o tema de hoje, meu Deus, é sermos parecidos contigo. Isso tem que trazer uma reflexão sobre as nossas vidas, um posicionamento, tem que trazer um alinhamento, Senhor, e que essa palavra traga tudo isso para nós aqui nessa noite. Tudo que é contrário à administração, à dispersão, o cansaço, a distração está repreendida em nome de Jesus. Que esse breve tempo que aqui estaremos, Senhor, juntos na tua casa, em comunhão, nós possamos, Senhor, receber a tua palavra, sermos sarados, curados e impulsionados por ela. Usa-me conforme a tua vontade, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas a Jesus. Pode se assentar. Antes de falar da palavra, nós estamos, para quem não sabe, ou para quem ainda não se posicionou, nós estamos num jejum. Hoje já é o 18º dia. Vamos até o dia 9 de abril. Se você ainda não está jejuando, por favor, se posicione e fala: agora eu vou. Nem sabe o que é jejum? Consagre um alimento, consagre distrações, algo que está roubando assim o teu tempo, roubando coisas que você poderia estar produzindo, sendo uma pessoa produtiva, e de repente não está conseguindo, porque sei lá, eu estou vendo um monte de gente jejuar celular, rede social, Instagram, desinstalou Instagram até, porque estava roubando tempo. E nós oramos todos os dias, os primeiros minutos do dia, 15 minutos. O Senhor, acho que é um jejum, acho que a gente nunca fez um jejum, e o Senhor nos deu essa direção, e nesse a gente está, 15 minutos em silêncio, agora que está acalmando, ficando mais fácil. Os primeiros dias, meu Deus do céu, não é? Você fala: meu Deus do céu, falar o quê? Não vai ouvir nada. Porque às vezes a gente não tem noção do quanto o louvor é maravilhoso. A gente adora a Deus através de músicas e instrumentos. Mas às vezes a gente fica folgado. Porque o louvor já está falando tudo mesmo. Já está ali. E às vezes também pode produzir alguma coisa. E a nossa alma, o nosso coração, que é corrupto e enganoso, gente, desesperadamente corrupto, Jeremias vai dizer, é induzido, aí fica lá, às vezes até chora, e às vezes nem é um choro no espírito, está lá porque você está triste, sei lá, alguma coisa, uma saudade de alguém, então fica uma mistureba. Esses 15 minutos é para colocar as coisas no lugar. Amém? Que a gente possa prosseguir em conhecer o Senhor nesses dias. Gente, nós vemos aqui que Jesus, ele questiona
os discípulos, o óculos é para perto, para longe, quando eu ando fico tonta, gente, é uma guerra. Então, o que acontece? Qual é, precisa acostumar. Ele pergunta para os discípulos qual era a percepção que eles tinham acerca dele. Eu não sei se você já teve a curiosidade, eu dava uma aula para curso de presbíteros há anos atrás, e eu li um livro de um pastor americano, chama John Maxwell. Ele é um homem de muita liderança, homem de Deus. E uma das coisas, e tem um livro dele que ele fala assim, 25 maneiras de relacionar-se com as pessoas. E dentre as maneiras que ele ensina ali sobre relacionamento, ele fala sobre você perguntar para 5 pessoas próximas de você, o que essas pessoas acham de você. Eu lembro que a outra aula era um silêncio. Porque o pessoal fala, poxa, falaram que eu era chato, falaram que eu era teimoso. E as pessoas, porque às vezes a melhor pessoa para falar quem somos nós são as pessoas próximas. E Jesus estava querendo saber qual era a percepção que eles tinham. Porque Jesus já tinha feito ali alguns milagres. Jesus, ele já estava mostrando que ele era o Cristo, que ele era o Emanuel. E de repente, o que acontece? Ele queria saber deles. E uns falaram assim, olha, falam que o senhor é Elias. Elias também fazia uns milagres, aconteciam as coisas. Falam que o senhor é Jeremias. Alguns falam que o senhor é um profeta só. Outros falam, e aí, várias respostas. A palavra fala que, eu imagino na personalidade de Pedro assim, indo à frente de Jesus e falando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. E na hora que ele reconhece quem é o Senhor, na mesma hora o Senhor fala para ele também quem ele é. Porque nesse relacionamento, nessa convivência que eles tinham, com certeza Pedro precisava. Se Jesus, o Cristo, estava perguntando o que achavam dele, você imagina se Pedro e os outros apóstolos não queriam também saber quem era. E a palavra fala que ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é aquele que tinha que vir. Ou seja, ele assume a posição, aliás, ele coloca Jesus na condição daquele que era o esperado. E na mesma hora ele recebe a palavra. Jesus vira para ele e fala, vamos lá ler direitinho para não errar aqui. Ele fala assim, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as pessoas tinham a percepção de que Jesus era aquele que fazia milagres, tanto que haviam lugares que Jesus chegava, tinha multidões, gente. A ponto, a gente falou aqui no domingo, a ponto de não conseguirem entrar na casa e o povo subir no telhado, destelhar o telhado e descer com as cordas, os 4 amigos ali, para que o amigo fosse curado, que era paralítico. A gente vai ver que no Sermão da Montanha já tinha muitas pessoas seguindo a ele, era isso porque só era o capítulo 5. Então, muitas pessoas iam seguindo Cristo de uma maneira que, talvez porque para ser curado, outros porque realmente entendeu quem ele era. Então, essa curiosidade veio sobre Cristo, e ele precisava que as pessoas, saber dos discípulos o que eles pensavam. E é muito bom nesses dias de jejum, a gente refletir, já que nós estamos entregando algo, não sei se vocês percebem, mas a gente vai ficando mais sensível. O jejum nos deixa mais sensíveis espiritualmente. Você sente mais, é o normal que aconteça, né? O espiritual, o resultado espiritual, de você sentir mais a presença de Deus. A palavra fica mais clara. Parece que está mais focado, antes dispersava para ler a Bíblia, agora você consegue mais. Que são os frutos de você estar recebendo, entregando, mas também recebendo. E aqui nós vemos que o prometido das nações estava ali diante deles, perguntando, esperando a opinião deles de quem eles achavam que era. E Jesus, ele pôde falar para Pedro quem que ele era também.
Nesses dias de jejum, nesses dias que a gente tem pregado, ministrado aqui a palavra de Deus, vários temas tem falado de comunhão, tem falado de posicionamento, sobre relacionamentos, porque a intenção de Cristo sempre foi que nós nos parecêssemos com Ele. Deus não nos chamou para a gente substituir a Jesus. Deus nos chamou para sermos representantes dEle. Então, quando a gente entende que eu tenho que ser representante de Cristo, no mínimo eu tenho que me parecer com Ele. Eu trabalhei já em alguns lugares, muitos anos atrás, e eu lembro que tinha um treinamento, era a antiga Credicar. Eu trabalhava, uma terceirizada deles, para trabalhar dentro do grupo Pão de Açúcar. E eu lembro que tinha a fala, o script, a abordagem, o uniforme. Elas ensinavam o cabelo. Até as meninas tinham tudo cabelo comprido. A gente, na época, meu cabelo era bem comprido. Todo penteado, era todo um padrão. Você não consegue, por exemplo, hoje, na rede de hambúrgueres McDonald's, você não chega lá e compra esfirra. Você não compra esfirra em McDonald's. Você não consegue chegar na esfirraria Imigrantes, que é o ponto dos crentes aqui, e comprar, você fala assim, olha, eu quero um hambúrguer, porque lá tem a comida árabe. Tal nós que andamos com Cristo, nós temos que ter o padrão do céu, o padrão do reino. Então tem coisas que nós não vai ter na gente mais, tem coisas que não vai combinar. Fala, mas que esquisito, ninguém faz plástica na borracharia. Quando eu estou com dor no meu pé, eu vou no ortopedista, ou no mínimo clínico, no máximo clínico geral. Eu não vou ao dentista quando eu torço meu pé. Porque é um padrão de lugar, de funcionamento, de socorro, e tal é andarmos com Cristo e fazermos parte do corpo dele aqui na terra, da igreja de Cristo, da noiva dele. Existe uma maneira de caminhar. Existe uma maneira, a Camila não completou, mas eu completo. Depois daquele dia você fumou, meu filho? Não fumou nunca mais. Por quê? Entregou. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Salmo 37:5. Nós, quando entregamos ao Senhor as nossas vidas, nós recebemos a vida de quem? De Cristo em nós. Logo, nós temos que nos parecer com Ele. Não na aparência, porque aqui cada um tem um biotipo, uma cor, um cabelo, um jeito, mas no nosso falar, a nossa fala nos denuncia. O nosso Jesus te abençoe, o nosso misericórdia, o nosso glória a Deus, é um código que a gente já sabe, estamos falando com um crente, ou no mínimo um ex-crente, alguma coisa está acontecendo porque a pessoa tem alguma referência de Cristo nela. Então, quando a gente vê esse diálogo de Jesus com os discípulos, e mais aqui precisamente com Pedro, que ele recebe ele fala da revelação de quem é Cristo, porque foi o Espírito que revelou, não foi a carne nem sangue, e ele também recebe o impacto da revelação de quem ele era, que ele era o Filho de Deus e era pedra, e a igreja seria edificada diante desse homem que estava diante de Cristo, que era um homem tão cheio de impulsos e uma personalidade tão para fora, tão sanguínea, vamos dizer assim, que era Pedro. Então eu quero falar com vocês aqui, para a gente orar, de algumas situações que vêm sobre as nossas vidas, quando a gente revela quem é Cristo. Eu até escrevi assim, quando a gente revela Jesus de maneira errada, não podemos, é um momento que mais expomos, que mais expomos a nossa fraqueza, de Bíblia, de vida com Deus, de oração. Toda vez que a gente, não sei se vocês já viram, né, acho que não, jamais, né, aquela coisa assim, olha, é crente, não, fulano foi trabalhar comigo, deu maior vergonha, maior mau testemunho, não contrato mais crente. Gente, isso é triste, isso é avassalador para os meus ouvidos de pastora, você fala, meu Deus, não estou acreditando. Por quê?
porque está expondo Cristo da maneira que Ele não é. Não foi revelado Cristo a essa pessoa. Ainda tem muito da personalidade, tem muito do jeito, tem muito do temperamento, tem muito ainda do velho homem. Quando a gente batiza, né, nas águas, eu me batizei 27 de janeiro de 96. Quando a gente se batiza nas águas, a gente se batiza para quê? Para que a velha Selma, falando de mim, né, a velha Maria, fique ali espiritualmente. Fique as velhas práticas, o cigarro, fique o vício, fique a prostituição, enfim, todo o jeitinho brasileiro de querer dar um jeito e só Deus para ter misericórdia. Fique ali para você se levantar uma identidade espiritual nova que recebe. É lógico que é desafiador? Sim. É lógico que é. Tem coisas que é uma vida para a gente ser transformado. Eu estou servindo a Deus há quase 30 anos. Gente, não, fez 30, né? Fez 30 de convertido. 30 anos que a gente serve a Deus. Tem muita coisa que está melhorando. Muita coisa foi resolvida, mas muita coisa a gente vai aprendendo até por conta da idade. A maturidade nos ajuda. A gente sempre fala lá em casa, quando a gente vê algum post assim, de alguma pessoa, ou algum falatório, alguma situação, a gente fala assim, gente, não há de ser nada que essa pessoa vai fazer 40 anos. 40 anos é uma boa idade para a pessoa parar de fazer muita coisa que ela fazia até os 39. Porque é como que viesse uma maturidade, é para vir pelo menos, né? E a pessoa, ela entende, ela fala, não, eu vou mudar isso aqui na minha vida. Tem coisa que não dá mais, gente. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para a gente estar orando, a pior coisa que tem é nós revelarmos Jesus do jeito errado para as pessoas. Mostrarmos, expormos a Ele. Então, mas o que fazer, gente, no ambiente de trabalho? Não é para a gente chegar e sair pregando, até porque às vezes tem lá um protocolo, tem uma conduta. Não é para falar, por exemplo, o salão de festa do meu prédio, eu posso fazer festa, o pessoal pode, eu ouço lá, às vezes rola mó funk, mó samba, um monte de coisa, mas não pode fazer reunião de crente, não pode ter negócio de oração, não pode, de nada de cunho religioso. Eu acho que eu concordo, porque eu concordo no aspecto seguinte, eu não posso fazer um culto lá, mas também ninguém vai poder fazer outra coisa que a gente sabe que está tão liberado para fazer aí fora. Mas faz as músicas, o povo bebe, sai caído, carregado, jovens lá, a gente vê cada coisa. Mas, o que eu estou querendo dizer? Às vezes no trabalho você não pode pregar, ok, mas o testemunho. A Joyce Meyer fala uma frase que eu amo, ela fala assim, pregue, se necessário abra a boca. Se precisar, você abre a sua boca. Porque a tua vida precisa ser um testemunho. A tua conduta, o teu caráter. A tua maneira de honestidade, de lealdade. De não ficar em rodinha falando mal de chefe. E isso tudo, mas o crente, fulano que é crente faz isso. Não, queridos, nós temos uma postura. E quando nós tomamos posse de assumirmos e revelarmos Cristo da maneira mais linda que Ele é, porque Ele é lindo. Quem é que acha Jesus lindo e maravilhoso? Então nós temos que demonstrar isso. É muito ruim, sabe quando alguém fala assim, fulano não me representa? É muito triste. A gente já não gosta de emprestar CPF, a gente não gosta de emprestar nome para os outros. Não é assim? Porque a maioria de nós já tivemos experiências tenebrosas com esse negócio. Então você fica cada um com seu nome, todo mundo se resolva, tomara que você fique bem. Ninguém quer emprestar. Jesus deu o nome dele por nós. E o que a gente fala no nome de Jesus. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para a gente orar, gente, é nós expormos Jesus da maneira que Ele é, e Ele é maravilhoso. Sabe, escola. Eu queria, 50 anos não vai dar, né? Mas tudo bem. Se eu tivesse recebido Jesus enquanto eu estudava, eu ia fazer
sei lá, eu ia arranjar alguém que tocasse violão, eu ia fazer célula dentro da sala de aula. Eu lembro que a gente ficava muitas vezes sem aula, escola pública, professor que faltava, greve de professor. Eu vendia lingerie na escola, fazia reunião lá, juntava as carteiras, enquanto o povo vagava a aula, olha, e fui fazendo meu enxoval, vendendo lingerie. Você imagina se eu tivesse Jesus, sabe o que eu ia fazer? Eu ia falar de Jesus, eu ia falar do amor dele. Então eu não sei quais os ambientes que você frequenta, reuniões familiares. Gente, brasileiro, nós temos um perfil que a gente não nega oração. Isso em qualquer âmbito. Sabe, a pessoa, você fala Deus abençoe, a pessoa vai falar amém. Existe algo assim mais extrovertido, vamos dizer. Poxa, às vezes a sua família, ninguém é do Senhor. Mas agradecer a comida é lindo. Você está numa reunião de domingo, uma reunião familiar, represente a Cristo ali. Mas nem que for o Pai Nosso todo mundo sabe orar. Fala, vamos agradecer aqui o alimento, porque não é normal ter alimento na comida. Ou ter alimento na mesa. Nem todo mundo tem. E a Senhora agradecer. Você vai ver um que arrepia. Ai, senti um arrepio. Aí o outro que vai ficar emocionado. E você vai ser quem? O representante de Cristo. Mas não, às vezes a gente vai deixando. E às vezes está na roda, daqui a pouco está rindo de povo falando besteira, a gente está rindo, participa de grupo que as pessoas falam besteira e está rindo, e vai concordando, e vai permitindo que aquilo vire uma contaminação na tua vida, e não tem nada a ver em representar Jesus, que Ele é tão limpo e puro. A segunda coisa que eu quero deixar para a gente orar, fala assim, eu preciso expressar Jesus, de uma maneira que o mundo conheça quem Ele é. Amém? Então, eu coloquei aqui amigos, familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Eu escrevi assim, desfaça a mentalidade religiosa de que Jesus prega aparência. É claro que a gente precisa ter decência, mas eu lembro que quando eu era pequena, tinha umas meninas na minha sala de aula, e eu ficava falando que eu não queria ser crente por causa delas. Porque para os pais delas, a saia delas era lá no pé. Na escola, elas iam no banheiro, elas enrolavam a saia, até ficar mais curta que todo mundo. Porque não tem a ver. Jesus mandou usar saia, Jesus mandou prender o cabelo, Jesus mandou... Gente, se a gente ler a Bíblia, nós vamos saber que muita coisa é um puro costume de homem. Muita coisa, é só conferir na palavra. Existia, sim, igrejas que Paulo pegava mais firme, mas daí a gente usar um estereótipo, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver com Jesus. Amém? Então é bom que a gente saiba quem Ele é, e para nós sabermos quem Ele é, você vai ter que ler a Bíblia, porque o manual de Cristo, de Deus, está ali na Bíblia, na palavra de Deus. E às vezes a gente vem no culto, ouve algo e não confere, porque às vezes também a gente pode ter um equívoco. Pode ter uma maneira de enxergar, mas a palavra de Deus, ela descortina todas as coisas. Amém? Fala assim, eu quero falar de Jesus, em tempo e fora de tempo. A segunda coisa que eu quero deixar para vocês, para nós, um adorador não se preocupa em pregar, porque a sua vida já está pregando. Pedro, se a gente continuasse os textos ali, você vai ver que Pedro, Jesus ele fala, eu vou ler só um versículo, ele diz assim, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, aí depois diz assim o 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir a Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, pensa, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus voltando-se disse para Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita as coisas de Deus, e sim a dos homens. Como é que pode o camarada em segundos mudar desse jeito?
Pedro estava em versículos atrás, declarando que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Depois Jesus começa a falar de coisas mais profundas, achando que os cabras iam aguentar. Falando, olha, eu vou morrer, vou ter que sofrer, eu vou passar por situações difíceis. Que Pedro chama Jesus de canto. Imagina a cena, gente. Fala, Jesus, não faz essas coisas não. Não vai acontecer nada não. Jesus já detectou ali que era alma, que era muito sentimento na jogada, tinha nada do Espírito, e colocou Pedro no lugar. Sabe o que isso nos mostra? Pedro, ele era um homem de Deus, Pedro adorava a Jesus, Pedro era um adorador com a maneira dele de servir e seguir a Cristo, mas ele ainda era alguém que se preocupava com as coisas terrenas. Ele se preocupava com o que iam pensar. Jesus, não fala essas coisas. Gente, a segunda coisa que eu quero deixar para cada um de nós aqui nessa noite, uma vida de adoração, uma vida de reconhecer quem é Cristo, uma vida de desejar parecer com Ele. Chega uma hora, eu volto aqui o que a Joyce Meyer fala, não tem jeito. Às vezes você de boca calada, o médico, sabia que o médico falou isso para o Christian? O médico falou assim para ele, o otorrino, falou, o senhor Christian, ou Christian, agora não vou lembrar como é que ele fala. Se você for, senhor, se o senhor for só a tua presença na igreja, sem falar nada, você já vai estar falando. Você vai estar falando, mesmo agoniado, tadinho. Você já vai estar falando alguma coisa. E domingo 2 pessoas oraram para ele acerca disso. O Igor orou e alguém mais orou, o Cris, orou também sobre isso. Assim, não tinham se conversado e falaram. Isso para mim é um amor de Jesus com ele para acalmar o coração dele. Então, que nós possamos, que a nossa vida de andar com Jesus, de conhecê-lo através da palavra. Quando a igreja, queridos, tocar a trombeta, que está tendo um jejum, corre e jejua. Quando a igreja falar, vai ter isso, vai ter tal movimentação, que nem daqui a pouco a gente vai falar de um evento que vai ter sábado, se coloque. Aqui no AIM a gente teve, né, os dias enquanto estava acontecendo aí o carnaval, a gente se internou aqui, porque a trombeta soou, para a gente se ajuntar aqui, e aqui o Senhor ordenou a sua bênção na comunhão. Então, isso que eu estou fazendo? Eu estou adorando ao Senhor, porque nem todos que estão aqui, moram perto da igreja, tem pessoas que moram muito longe daqui, gente, e a igreja deles é a Simples. Aliás, tem gente na Bahia, que deve estar até assistindo, que fala que é da Simples, de Brasília, que é da Simples. A gente não tem igreja nesses lugares, a Simples que a gente tem é essa aqui. Mas sabe o que acontece? Existe um chamado de Deus, e as pessoas ouvem ao Senhor e fazem o que tem que ser feito, naquilo que é a obediência. Pedro, a sua vida de adoração, a tua vida de devoção, você fica aí achando que eu vou ter que passar pela cruz. Pedro estava cheio de achismos ainda, gente, deixa eu falar uma coisa. Tem coisas que a gente fica achando, e a gente coloca a nossa opinião, e aí daqui a pouco a gente está falando besteira, e daqui a pouco a gente está ferindo algo que é um plano de Deus para a nossa vida. Era plano de Deus, Jesus passar por aquele sofrimento. Às vezes a gente, porque serve a Deus, acha que nós não vamos passar por sofrimento. A pessoa tem 286 anos. A gente está clamando por cura. Tem gente que o Senhor não vai curar. Vai levar porque já é o tempo dela, ela já viveu o tempo dela. E às vezes o mais novo também. Mas a gente sabia que até as traduções bíblicas, há uma Bíblia, a Bíblia que a gente usa aqui, que é a Revista e Atualizada, essa ainda está salvando. Mas existem algumas versões bíblicas que arrancaram a palavra sofrimento, para os crentes ficar tudo errado. Eu estou falando sério, eu fiz estudo sobre isso para pregar, acho que foi em 2024, que eu preguei num jardim aqui, querendo tirar, para amortecer, para deixar uma coisa fofinha. Não, gente, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo.
porque Jesus venceu o mundo. É com Ele que nós vamos nos parecer, sabendo das aflições, sabendo das situações, sabendo das adversidades, sabendo que as pessoas, e nós também, se o Senhor não voltar antes, nós vamos morrer. É lógico que o jeito, a maneira, às vezes é abrupto, você fala, às vezes é brecha, às vezes é Satanás, demônio, às vezes é o próprio Deus levando, e às vezes a gente vai precisar estar parecendo com Ele, para passar por isso. Pedro, que levar Jesus no canto para falar, o Senhor não vai sofrer, arreda, eu vou passar por isso sim. Então, às vezes é muito romance, é uma coisa assim, só o evangelho da vitória, que Deus vai dar vitória, que Deus vai dar carro, que Deus passa por isso aqui, que você vai passar, passa por essa porta, que você vai ter porta aberta, passa por isso aqui, que você vai ter não sei o quê, e toda hora a vitória, agora é só vitória, e vitória, tomara que você tenha muitas vitórias, e eu também. Só que no mundo tereis aflições, quem falou isso foi Jesus, mas tenham bom ânimo, e hoje o Senhor vai renovar o nosso ânimo aqui, e nessa adversidade, essa situação, nos vai fazer mais forte, nós seremos pessoas mais servas de Deus. Sabia que tem luta que a gente passa, sofrimentos que a gente passa? Eu lembro que eu entrei moleca, menina, para ter os gêmeos, já estava com os gêmeos, barrigão desse tamanho, para ganhar os gêmeos, porque a bolsa estourou com eles prematuro. Eu lembro que eu entrei assim, muito menina, não sabia nem o que estava acontecendo, eu só sabia que aquelas crianças iam ter que sair. Eu lembro que eu olhei para o Cristo e falei, meu Deus, vai ter que sair essas crianças aqui de mim. E o Raul foi entubado, ficou na UTI, passando lá, a maior situação, fui embora com a Lola, ele ficou no hospital internado, na UTI. Ao cabo assim de uns 10 dias, uns 7 dias, eu acho que foi que ele ficou, e depois teve alta. Eu lembro que eu olhei no espelho, eu tive uma experiência com Deus, eu olhei no espelho, eu não era mais uma moleca, e não estou falando de aparência, porque estava do mesmo cabelo, mesmo rosto, e dentro de mim tinha virado uma chave. Eu passei por aquela dor, por aquela ameaça de todo dia aquele menino morrer, e ter que dar tchau para ele e acreditar que aquelas enfermeiras não iam levar ele embora. Vai que aparece aquela Nazaré lá do povo que fala, leva embora eu ficava pensando, não dormia de noite, porque ficava com medo de alguém levar meu bebê embora lá e sumir com ele na UTI, que eram umas enfermeiras, SAF, meu Deus do céu. Gente, ele teve alta. E eu lembro que eu me sentia tão mulher assim, tão mãe. E só tinha 10 dias, 7 dias, sei lá. Porque as dores, elas nos fazem, quando eu estou parecendo com Ele, quando eu estou buscando ser representante dEle nessa terra, as dores, as aflições, até as más notícias, elas vão produzir uma força dentro de nós, um dínamo, uma força de Deus na nossa vida, que quando você vê, você está muito melhor do que antes da guerra. E eu quero profetizar, quem aqui está passando por algum momento de adversidade? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu quero profetizar sobre, quem aqui está passando por alguma enfermidade familiar? Alguém está com vício, alguma situação de vício? Levanta a mão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar e declarar sobre a tua igreja aqui nessa noite, meu Deus. Situações, sejam elas de sofrimento, de aflição, de falta, de preocupação. Eu declaro a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eu declaro que o propósito de Deus vai se manifestar na tua vida, pela tua busca em se parecer com Cristo, ser semelhante a Ele e representante dEle aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Em nome de Jesus, não vai ser para morrer, nós não vamos morrer disso não. Amém? Morreu de quê? De luta? Não vou morrer dessa luta. Não vamos morrer, gente. Vai ver a pessoa que vai se tornar, a pessoa que você vai virar. É impressionante como nós ficamos melhores. Que nós possamos tomar posse disso. Não seja o coitado, porque eu estou passando por isso, toda hora fala disso, alguém pergunta como é que está, já quer falar, não, porque eu estou passando, não, Senhor, eu vou elevar a minha oração ao Senhor,
Eu vou falar para o Senhor o que está acontecendo, e eu vou fazer como aquela sunamita. Quando me perguntarem como é que você está, eu vou falar shalom, está tudo bem, tem nada quebrado aqui. Bota uma mulherada, bota uma maquiagem, pinta a raiz e bora. Homens, passa um gelzinho no cabelo, se é que tu tens, e vamos em nome de Jesus, sabe? E bom dia. Esses dias eu vivi uma coisa engraçada. Tem um mercadinho lá do meu prédio. Fizeram um mercadinho super legal. Aí, às vezes, a máquina dá problema. Às vezes, a pessoa não manja direito como mexe. E tinha uma querida lá, que ela sempre está na academia. Toda vez que eu estou lá, ela está lá. Aí, ela não conseguia pagar. E ela precisava levar, acho que era pão e leite, alguma coisa assim. Eu falei assim, pensei, é o meu momento. Dessa menina, dessa carranca que ela tem, essa cara que ela não olha para a nossa cara. Você fala bom dia, não cumprimenta. Ela não responde. Eu falei assim, posso te ajudar? Aí ela falou assim, porque eu não consigo. Eu falei assim, eu pago. Eu pago. Peguei, né? Coloquei, era R$16, gente, uma merreca. Coloquei lá, pagou, diante de Deus. Ela pegou o pão, outra coisa lá, colocou dentro da sacola. Ela foi embora e até hoje ela não olha na minha cara. Ela é muito estranha. O meu desafio um dia, aí eu cheguei na academia outro dia e ela estava lá fazendo não sei o que. Eu fiz assim, bom dia, bom dia. Ela fez assim, bom dia, diante de Deus. Eu falei, não é possível, gente. Eu juro que eu estou aqui. Essa mulher não está me vendo. Gente, eu ainda darei testemunho acerca dessa moça. Porque ela é minha meta. Ela passa assim, que nem um furacão. Eu falo, bom dia. Ela vai embora. Ela não responde, boa noite, obrigada. Não, porque ela vive de fone na academia. Ela ouve. Ela enxerga também, porque ela estava de óculos no dia do mercado. Não tem gente que é tua meta? Você fala assim, não é possível. Você fala, Jesus, agarra essa pessoa com tudo. Pega ela por dentro, Jesus, me dá uma palavra de conhecimento para desmontar essa pessoa, por favor, porque não é possível. Ela nem deixa eu mostrar que Cristo está na minha vida. Ela não deixou ainda. Eu estou indignada. Mas tem aquelas pessoas que a gente mostra, mas cadê, gente? Não tem gente que você fala assim, a pessoa quer provar que ela quer que a gente desista dela. Já viu gente que é tão difícil? Ela nos prova na nossa alma, para a gente desistir dela. Só que hoje ninguém aqui vai desistir de ninguém. E nós vamos continuar mostrando Cristo, revelando mais e mais. Nós vamos ser irritantemente amáveis. Amém? Nós vamos ser assim. Se a pessoa tiver que se irritar, é por causa do nosso amor, por causa da nossa paciência, do longo ânimo. Você fala, gente, que vontade de socar essa pessoa, meu Deus, não é possível. Aí você fala, não, Jesus, eu sou nova criatura, eu vou aguentar, eu vou passar por isso, e eu quero assim profetizar que nós vamos conseguir, gente. Fala assim, em nome de Jesus eu vou conseguir. Senhor, nos ajude a expressar algo diferente do que tem sido expressado aí fora. Tem muita gente confundindo as pessoas. É uma graça que parece que é uma permissividade. Não, gente, vamos ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, o Espírito Santo vai te ensinar a ler a palavra, para você tirar toda e qualquer dúvida. Tem coisa assim que não precisa ser teólogo, não. Basta você ler e ter uma vida com Deus e você vai ter respostas. Nada contra a teologia. Amém? Então eu quero terminar para a gente orar, porque nós vamos sair daqui, gente, para sermos moldados por Ele. E em último lugar, fala assim, Senhor, me coloque no ambiente certo, com a revelação correta. Você quer uma maneira de apresentar Cristo, de revelar Cristo para as pessoas? O Provérbios vai dizer assim, que a palavra certa na hora certa é como maçãs de ouro em cesto de prata. É perfeito. É perfeito. E a minha oração é, o Senhor vai te colocar em ambientes, para que você possa revelar a palavra dEle certeiramente.
Nós vamos orar aqui hoje para que o Senhor nos dê precisão. Nós não vamos dar tiro errado, não. Vai ser certeiro. Às vezes o nosso, fica quieto, vai ficando quieto. Se não tem nada para falar, não enche linguiça, não. Deixa. No momento certo, o Senhor vai te usar. Ele nos vai fazer pessoas assertivas, para acertar o coração delas. Não sei se é um ambiente de trabalho, não sei se é familiar, não sei se é num metrô, num transporte, nesses aplicativos, que dá para tanto falar de Jesus. Meu Deus, como as pessoas, antigamente, né, não tinha tanto, mas hoje a gente vê evangélico não praticante, cristão não praticante, a pessoa não vai mais para a igreja, porque fala-se mal do ambiente de igreja, por N situações. Eu amo estar na igreja. Gente, eu amo estar na igreja. Eu amo o ambiente da igreja. A igreja nos ensina, nos cura, nos trata. É o lugar de confronto, porque é um hospital, então vai ter todo tipo de pessoas e de enfermidades de alma. É o lugar que nós somos treinados. É o lugar que a gente sente a presença. E que a gente aprende como acionar e buscar a presença de Deus, e ela não se apartar da nossa vida. Só que, diante disso, a gente precisa dar uma resposta. Sabe? A gente precisa dar uma resposta de tudo que a gente tem recebido. Às vezes a gente conversa com as pessoas e meu Deus, não é possível. A gente que é pastor lida muito com pessoas, né, gente? Nós estamos com vocês, com as pessoas, enfim. E eu olho, eu falo, Senhor, não é possível. Quantos anos de igreja, a pessoa ainda está patinando. Vamos tomar uma posição aqui nessa noite de rendição. De render-se ao Senhor. De a nossa entrega ser mais forte que a nossa personalidade. Que da nossa devoção e o nosso amor ao Senhor e o desejo de parecer com Ele seja muito mais forte do que qualquer problema que a gente esteja passando. E falar, Senhor, eu quero assim ser revestido de uma graça, de um amor, de uma compaixão, de uma bondade, de uma sabedoria, que vai ficar fácil eu ser identificado como Cristo nessa terra, como a palavra em Atos 14, a primeira vez, eu acho que é 14, a primeira vez que os discípulos foram reconhecidos como o nome cristão, foi porque eles eram pequenos cristos. Eles pareciam o jeito de falar, tanto que Pedro, quando nega Jesus, em uma das vezes, a criada fala assim, a tua fala te denuncia, porque parecia, o jeito de falar parecia com Cristo. Que nós possamos nessa noite sair daqui e desejar e entender que o Senhor nos coloca em ambientes para a gente fazer alguma coisa, gente. Deus coloca pessoas, gente, não tem nada mais precioso do que pessoas. Deus coloca preciosidades na nossa vida, e às vezes a gente desperdiça isso. Quem aqui já perdeu amizade com uma pessoa maravilhosa? Perdeu contato com uma pessoa maravilhosa? Levanta a mão. Foi passando os anos, você fala assim, gente, o que aconteceu? Você fala, meu Deus do céu, aquela pessoa é para a vida inteira. Eu tenho pessoas na minha vida que é para a vida inteira. E eu espero que seja até, se Jesus não voltar, seja até a minha partida. Por quê? Porque o Senhor vai nos colocando nesses ambientes, e que você seja uma pessoa estratégica. A palavra fala que, quando Pedro, ele coloca Jesus de lado, chama ele de canto, ele deu a opinião dele. Gente, a nossa opinião é o que menos importa, quando se trata em ganhar uma vida para Jesus. Ah, mas o que ela vai pensar? Ah, mas é porque se eu for lá. E, gente, a gente precisa ser atropelado pelo amor de Jesus por uma vida. A gente precisa ser tomado de um amor e pensar, essa pessoa talvez a única oportunidade que ela vai ter na vida dela de chegar perto de Jesus sou eu. E eu não vou abrir minha boca, eu não vou expressar, eu não vou dar um testemunho. Não.
Precisa doer na gente. Eu lembro para encerrar, eu lembro que a gente morava em Osasco, em uma das mudanças da vida que a gente já teve, a gente pastoreava Osasco, e indicaram uma pessoa para trabalhar comigo. Eu tinha os gêmeos bebês, e a gente tinha uma igreja, a igreja era muito grande, era, só de cadeira tinha 1.400, mais os cultos que a gente, era lotado assim, era lotado. Então eu não dava conta, eu precisava de ajuda, para as pessoas me ajudarem, em casa. E a gente contratou essa moça para trabalhar para mim. Um dia eu cheguei em casa, eu falei, mas nossa, parece que a lua está na minha sala, porque está faltando a cortina. Falei, bom, a correria, ia fazer uma carne, abri o freezer, mas cadê a carne? Procurei perfume, cadê perfume? E as coisas começaram a sumir dentro da minha casa. Sumir. Um dia, ela foi para descanso, a folga dela, e ela tinha que voltar, porque ela dormia em casa. Ela simplesmente não voltou. E eu comecei a dar falta de mais coisas ainda, inclusive de um talão de cheque, na época cheque. Aí, toca o telefone do Christian. Oi, o senhor quer o senhor Christian? Sim. Qual o endereço que o senhor está? Eu estou no endereço tal. E essa moça, ela se denominava cristã. Ele falou assim, pois eu estou indo aí. Ele tinha um sotaque bem forte nordestino. Ele chegou no escritório lá de Osasco, da igreja, com a minha cortina enrolada numa trouxa. E ele colocou assim em cima da mesa, e tinha todas as perfume, roupa das crianças, bebê, coisa minha, bolsa, cortina, calça jeans, talão de cheque, enfeitezinho de estante. E aquele homem que não era cristão, ele falou assim, eu sou noivo dela, eu trouxe aqui ela, e ela assim arrastada. Ele falou, vamos para a delegacia agora. Porque, primeiro, estou terminando o relacionamento agora, que eu não caso com bandida. Segundo, eu vou para a delegacia porque eu vou ser testemunha de vocês. Aí a gente acalmou ele, não fomos para a delegacia. E aquele homem ficou, apesar dele não ter Jesus até aquele momento, o posicionamento que o Christian e eu nós tivemos de falar, não, ela precisa, assim, a gente não quis ser radical. A gente tinha 23 anos, não sabia nem muito o que fazer na vida. E 24. E eu lembro que aquele rapaz, ele ficou impactado com a postura do Christian. E talvez num dia tão horroroso como aquele, que um relacionamento estava terminando, não sei que fim depois deu, mas ali diante de nós, ele jogou a aliança, foi tudo. Aliás, ela tinha levado a nossa aliança, pessoal. Aí, esqueci de falar, só para encerrar, o posicionamento do Christian, o acalmar, o não julgar, apesar de ser estarrecedora a situação, ganhou aquele homem. E ele terminou chorando, e o Cristo chorando por ele. Aí a gente pensa assim, não, mas uma situação como essa não é hora de falar de Jesus. É uma situação como essa que é a hora da gente falar de Jesus. Da hora de a gente, principalmente, mais do que falar, demonstrarmos Jesus. Que a gente possa sair daqui nessa noite com um posicionamento e com a responsabilidade, e com a reflexão, como que as pessoas olham para mim, eu que carrego Cristo. O meu temperamento, o meu jeito, eu sou assim, às vezes a gente levanta a bandeira, eu sou desse jeito, eu sou nervoso, eu sou impaciente, eu sou teimoso, e às vezes a gente levanta uma bandeira de algo que nós somos, que na verdade já é uma mentira na tua alma isso, porque o Senhor quer transformar isso na tua vida também. Então eu não sei você, qual é a área da tua vida que você ainda quer ser melhor. Você quer ser uma pessoa, eu tenho tido uma experiência, eu estou ficando mais pontual, olha que coisa boa. Gente, todo domingo de manhã eu estou chegando cedo, não atraso mais o Christian. Eu acordo 6 da manhã, gente. O Christian fala que eu acordo cedo para me atrasar devagar. Eu falo, mas eu estou ficando melhor, gente. Nossa, meu pai, Deus está me ajudando. E assim, eu era também com o negócio de limpeza.
Eu falei, meu Deus, ficava implicando com as coisas. Eu continuo a gostar de limpeza, de organização, mas aquilo não me consome mais, assim. Eu tô uma mulher madura, fiz 50 anos. Tem coisa que você fala, não preciso me desgastar com isso mais, não. Porque o que mais importa na minha vida é Cristo e falar dele e pregar dele através da minha vida. Que esse seja o desejo do teu coração. É muito triste uma pessoa que se entristece por causa de um mau testemunho, sabe? Divide família por causa de mau testemunho. Não. Trabalho, fofoca, essas coisas, foge. O apóstolo Paulo fala, fugir, pois, fuja da aparência do mal. O mal, você não precisa nem esperar o mal chegar. Você já foge da aparência do que é mal. Se não vai ser legal, engole o sapo. Engole o sapo, engole as palavras. Entendeu? Põe um zíper na boca, mas não vamos pregar contra quem é que está comandando as nossas vidas, que é Cristo. Amém?